Meus amigos, o Flamengo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes, perdeu por 4-2 para o Bayern de Munique. O que que fica dessa derrota, dessa atuação? Tem lições que dá para tirar? Qual é o balanço do Mundial do Flamengo, da participação do Flamengo no Mundial? A que distância a primeiríssima prateleira do futebol da América do Sul está do futebol europeu? Dava para ter ganho do Bayern? Dava para ter jogado melhor? Dava para ter errado menos? É um jogo com muitas camadas e muitas possibilidades de análise, o que é muito mágico, né. Vamos tentar depois da vinheta. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, tá com a notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar aí o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Seguinte, Bayern de Munique 4, Flamengo 2. O Flamengo está eliminado da Copa do Mundo de Clube, cai nas oitavas de final da competição e agora na sequência o Bayern de Munique pega o Paris Saint-Germain, um jogo gigantesco. O Flamengo tinha caído num lado muito enrolado da chave, né? Em um mundo em que o Flamengo passasse por todo mundo, para chegar numa decisão, o Flamengo teria que ter passado pelo Bayern de Munique, passar pelo PSG e muito provavelmente, fazendo uma projeção aqui dentro da lógica, ganhar na semifinal de um Real Madrid, para ir pegar alguém fundamentalmente gigantesco na decisão. E nas oitavas, o Flamengo cai num jogo de muitos erros, em um jogo em que vários momentos foram frustrantes para o torcedor do Flamengo, mas outros momentos foram muito empolgantes de um Flamengo que caiu, mas ficou abraçado com as suas convicções, o que eu acho muito positivo para a formação de carreira do Felipe Luiz, que é o comandante dessa equipe. E individualmente o Flamengo mostrou que tem alguns talentos muito especiais e outros jogadores que de fato ficaram devendo num jogo desse tamanho. Ou ficaram devendo, podiam ter feito mais, ou erraram demais, e tudo isso comprometeu uma estrutura que naturalmente já está distante do Bayern de Munique. A gente está falando aqui da primeira prateleira europeia contra a primeira prateleira da América do Sul. E aí eu acho que a intensidade foi um caráter muito importante para mostrar a diferença do jogo. E os duelos físicos, né? A fisicalidade do time do Bayern. Eu não estou aqui ainda fazendo uma análise técnica, porque tal time eu acho que é melhor, porque fulano eu acho que é melhor. Por exemplo, no mano a mano que a gente fez na TNT, do ponto de vista técnico, na comparação do que a gente escolheu de escalação lá e tinha mudança aqui, outra ali, mas ficou empatado, ficou pau a pau. E não era nenhum absurdo algumas comparações ali, né? Achar que há uma grande diferença, por exemplo, do Laimer para o Wesley, não tem uma grande diferença. Achar que vai ter uma grande diferença ali do Stanisic pro Léo Pereira, não tem. Acho que em algumas tem disputa, mas futebol é um todo, né? É muito mais complexo que isso. E o Bayern de Munique, que este Bayern do Company não é o Bayern pronto, não é um Bayern rolo compressor, não é o Bayern melhor time do mundo, não é. É um candidato a, né? Tem uma estrutura e uma base vencedora ali muito clara de caras que ganharam vários campeonatos alemães, que ganharam a Liga dos Campeões em 2020 com esse time, sob o comando do Hans Flick. Então, assim, o time é muito forte, tem muito talento. Pra você ter uma ideia, no segundo tempo, quando o Bayern sentiu alguma necessidade de melhoria ali, ele tirou do banco o Sané, Musiala, né, o Pavlovic, caras muito talentosos e conseguiram manter o ritmo frenético que incomodou muito o Flamengo e ajudou o Flamengo a ter um retrospecto de erros muito, muito grande. O SofaScore levantou, inclusive, essa curiosidade, né? Na base de dados do SofaScore, em erros defensivos graves em competições nacionais e internacionais, esse foi o jogo com a maior quantidade de problema. Tá aí, ó. O Flamengo registrou o seu jogo com mais erros defensivos graves em competições nacionais e internacionais em toda a base de dados do SofaScore. Ali, ó. Foram 5 erros defensivos graves, tinham sido 4 na derrota para o Al Hilal em 2023, né, ali, acho que ou é 2003, acho que ali tá errado. Contra o Defensa e Justiça em 2021, um jogo que o Flamengo ganhou, mas errou muito. E recente, em 2020, o Flamengo e Sport, 3 erros graves, mesmo um jogo que o Flamengo venceu por 3-0. Então, a gente pode analisar duas questões aqui.
Foram erros a esmo, por incompetência, por falta de qualidade, ou foram erros provocados, erros forçados pelo Bayern de Munique? Eu acho que tem um pouco dos 2. Muitos dos erros do Bayern, do Flamengo, perdão, foram provocados por uma intensidade que o Flamengo não está acostumado, uma marcação, encaixe alto, muito bem feito, a fisicalidade dos duelos ali, quase todas as bolas em disputa com o Bayern vencendo, seja duelo por baixo, seja duelo pelo alto, muita interceptação, muita antecipação, o jogo de costas do Flamengo ali, sem conseguir existir, né? A bola chegava no Plata, ele não conseguia girar, no Arrascaeta, ele não conseguia girar, muita dificuldade num setor que é fundamental, né? O Flamengo teve um período ali de que o meio-campo foi engolido nessas subidas de marcação do Bayern de Munique, que obviamente forçava o Flamengo a não poder errar um milímetro de nem de posicionamento, nem de passe, nem de linha de passe, nem de execução do movimento, porque era tudo muito em cima. E claro que o Flamengo foi errando aqui, errando ali, erros que foram cruciais, né? Você falar do gol contra, não considero nem um erro, é um azar, né? O Pulgar pula nela, acaba raspando uma bola no primeiro pau, um cruzamento sempre muito fechado do Kimmich, e aí o desvio mata o Rossi. Os outros erros são erros de quem está sendo esganado ali na saída de bola. Isso é muito mérito do Bayern de Munique. Os 10 primeiros minutos são trágicos para o Flamengo, de muito erro, de desencaixe, de falta de conexão entre os setores ali. E nesse período, o Bayern já abre 2-0, que é um choque muito grande, né, para o time, do ponto de vista anímico e tal. O Flamengo consegue o gol com o Gerson, um golaço, diga-se passagem, já tinha tido uma chance grande com o Luiz Araújo antes, e o Neuer fez uma defesa absurda, e isso também faz parte de um time que é muito forte, né? Tem um goleiro do nível do Neuer, né? E o Flamengo foi tentando se reencaixar no jogo, com o Bayern até baixando um pouco em algum momento a marcação ali, deixando o Flamengo trocar passe e tentar achar ali alguma jogada entre linha, uma ultrapassagem pelo lado direito, que pareceu ser ali um caminho, né? Tanto com o Wesley subindo em vários momentos, fazendo essa ultrapassagem, com o Plata tentando desconectar ali um ou outro marcador do time do Bayern, mas difícil, assim, porque tudo muito orquestrado. O Bayern, mesmo marcando tão alto, mesmo numa linha muito alta, conseguindo se reconectar, fazer a transição muito rápida, né? O Bayern chegava muito rápido ao ataque e o Bayern marcava muito rápido para o seu sistema defensivo. Então, o que fazia o Flamengo ter um esforço muito grande para conseguir criar alguma situação. E o Flamengo criou. Eu acho que, assim, falar que jogou de igual para igual, eu acho forçar um pouco a barra. O Flamengo competiu, e competiu da sua forma, que é louvável, né? O Flamengo não mudou a sua maneira, ou não tentou se adequar a nada para encarar o Bayern de Munique. Jogou à sua maneira, saindo desde lá de baixo, tentando buscar algumas bolas longas às costas dos marcadores do Bayern. Isso funcionou em alguns momentos, né? Com o Bruno Henrique no segundo tempo, com o Plata, com o próprio Luiz Araújo. Agora, assim, escancarar o campo, tentar 3, 4, 5 toques para passar a primeira linha ali e conseguir sair nessa transição por baixo, era uma parada rara ali, era difícil, porque estava muito complicado de passar a primeira linha de marcação do Bayern de Munique, né, por mérito do Bayern de Munique. Então, os erros do Flamengo, eles aconteceram? Sim, e os números do SofaScore deixaram isso muito claro. Esse levantamento é muito impactante, né, do jogo de mais erros graves defensivos em toda a base de dados do SofaScore, e aí a gente está falando de praticamente 10 anos de base de dados, né, desde quando surgiu o aplicativo. Então, esses erros existem, óbvio que existem, mas até que ponto eles foram provocados por uma intensidade, por uma marcação que não dava respiro para os jogadores do Flamengo. E o Bayern, em alguns momentos, conseguia descansar com a bola, né? Trabalhando ali com o Kimmich, Goretzka, aí essa bola, o Laimer fez um jogo muito bom, né? Aí essa bola circulava, chegava no Olise, que ameaçava um contra um, quando via que a porta estava fechada, voltava a circular de novo, e isso e o Flamengo tinha que fazer um esforço muito grande com a bola, para conseguir atacar, e também tinha que fazer um esforço muito grande para não dar muito espaço, né? E aí o Bayern, depois do 2-1, por exemplo, antes do apagar das luzes do primeiro tempo, conseguiu 3-1 num outro problema, né, que o Luiz Araújo tentou sair driblando ali, mas é aquilo, ele dá um tapa mais longo, já tem 2 jogadores, 3 do Bayern de Munique. Rouba a bola, o Kimmich acha o Harry Kane dentro da área, e aí a finalização ela é
fantástica ali, né. Na real, esse é o quarto gol, né, o processo do quarto gol. O terceiro também é parecido, né, com a saída do Luiz Araújo ali, e o erro na saída de bola com o Goretzka, e é uma finalização que é uma paulada, né, tem muita gente na frente do Rossi, ele dá um passinho para o lado para tentar ver a batida óbvia, né, que é o arco no canto oposto, mas aí o Goretzka dá aquela quebrada de pé e o Rossi já tinha ido, não tinha a menor condição, a bola saiu uma varada, o que mostra também a precisão do time do Bayern de Munique. Tem um outro levantamento do SofaScore que mostra o Bayern sendo o time, atrás da Juventus, que menos precisa de finalização para fazer um gol. Ou seja, é um time que tem um volume muito grande e uma precisão muito grande na finalização. Isso tem sido a regra também para algumas equipes da elite europeia aí, né, o não desperdício de grandes chances. O Bayern ainda teve a chance de fazer o quinto, né, com o Sané, num cara a cara ali com o Rossi, e acabou perdendo. De novo, acho que a diferença ela existe, ela é evidente, e é uma diferença que tem a ver com dinheiro, eu já falei isso várias vezes, não tem a ver com talento, tanto que no futebol de seleções não tem esse abismo absurdo, tem competitividade das melhores seleções sul-americanas contra as melhores seleções europeias, assim, tem jogo. Agora existe uma diferença grande na questão de clubes por conta do talento. Você aglutina os melhores jogadores argentinos, em tese, a maioria está na Europa, os melhores jogadores brasileiros, no geral, estão na Europa, os melhores jogadores uruguaios, no geral, estão na Europa, os equatorianos, os colombianos, no geral, vão estar lá por uma questão de mercado, desvalorização de moeda, tem N fatores. E aí você vai ser outras, né? Concepção de treino, o nível do treino, como treinam, no gramado que treinam, a velocidade do jogo. Tem várias questões no Polêmicas Vazias que eu fiz, acho que semana passada, eu mostrei o último levantamento mais robusto que tem sobre a intensidade das ligas ao redor do mundo. Eram 28 ligas analisadas, o Brasileirão ficou em 26º, né, muito atrás de outras ligas com potencial ou com equilíbrio muito grande. Quando a gente fala em intensidade, a gente está falando das corridas, dos tiros, a mais de 19 quilômetros por hora. Né? Quantas vezes esse jogador faz isso no jogo, quantas vezes ele sustenta esses tiros. E isso dá uma métrica da intensidade. Hoje o Flamengo experimentou uma outra métrica, que é a intensidade do marcador sem a bola. O quanto o Flamengo não consegue muito ficar com a bola no pé e precisa tocar muito rápido, e esse toque muito rápido às vezes gera o erro, e muitas vezes esses erros são fatais. Então, assim, é muito legal ver o Felipe Luiz cada vez mais pronto como treinador, como tecnicamente o Flamengo tem jogadores fantásticos, né? Um cara como o Alexandro, o Jorginho, o próprio Léo Ortiz, o Gerson, é muita gente boa. O Flamengo montou um elenco muito, muito forte, né? E acaba caindo para um Bayern de Munique que estava previsto, né, que o Flamengo pegaria o Bayern de Munique, mas se imaginava no cenário contrário, né? O Flamengo passando em segundo e o Bayern passando em primeiro, o que teria jogado o Flamengo para um outro lado da chave, mas não foi o que aconteceu. O Flamengo passou em primeiro, pegou o Bayern logo cedo, e é isso, assim, a intensidade é muito diferente, a forma orquestrada como o Bayern se organiza é muito diferente e se organiza muito rápido, muito intensamente, com superioridade numérica muito grande em cima de onde está a bola. Então isso vai obrigando o adversário, e no caso do Flamengo, que não está acostumado a esse enfrentamento toda hora, com essa execução também feita do adversário, vai obrigando o outro time a ter um nível de acerto muito absurdo, para poder, assim, sair tocando e abrir o campo, para chegar lá na frente tocando e gerar uma finalização. Quantas vezes o Flamengo construiu uma jogada, conseguindo fazer, a construção ali com começo, meio e fim? Isso aconteceu muito pouco, né, o Flamengo chegou ali com algumas bolas longas, jogadas pelo lado e tal. O Flamengo meio que consegue, num momento bom do jogo, o gol do Gerson, que, assim, é um gol que tem um desvio no meio do caminho e a bola sobra para ele, mas existe uma consciência na construção do Flamengo ali. E o segundo gol, num outro momento do jogo, né, o Flamengo meio que acha ali o pênalti, que foi e é evidente, inclusive a arbitragem do McAuliffe ali, picotando muito o jogo, né, marcando muita faltinha boba, marcando muita, tanto que o jogo, os padrões
do que a gente está acostumado a ver na Europa de falta, foi até um número alto de faltas. Mas o Flamengo acha ali o 3-2 e tudo, e o jogo, e aí o Bayern volta a tentar tirar um pouco o ritmo do jogo e devolver para algo que é mais confortável para ele, menos trocação e tal. E aí ele fica descansando de novo com a bola no pé um pouco mais e tudo. E a cada acelerada, assim, o Bayern acelerava 2, 3 vezes, fazia a bola chegar no Harry Kane ou no Olise, ou no Coman quando estava, depois no Sané, e criava alguma situação e tal, até que vem o quarto gol, que meio sacramenta a vitória. Não imaginava assim um esculacho, não acho que seria goleada, não acho que não existiria competitividade, acho que essa bandeira nunca foi defendida, mas a diferença é muito grande e exige um desgaste muito grande para você conseguir manter a competitividade ali num nível próximo. Então isso vai levando o Flamengo à exaustão, vai cobrando um preço. Por mais que o Flamengo não tenha feito um jogo ruim dentro da sua proposta, acho que no segundo tempo, mesmo com todas as pancadas que tomou anímicas ali, né, de ter virado o primeiro tempo um 3-1, que talvez tenha sido até um exagero para o que foi o primeiro tempo e tal, e aí demora um pouco a conseguir ali o 3-2 e tal, e aí depois não vê nenhuma outra grande chance ali para um eventual empate e tal, e depois, pum, toma o 4-2 ali. São baques, é verdade, mas acho que o torcedor do Flamengo tem motivo para aplaudir o seu time, para entender que quando se fala daquela brincadeira do Bruno Henrique, né, do outro patamar e tal, eu acho que a gente tem como olhar várias coisas aqui, que a elite europeia está num patamar elevado, que o futebol brasileiro está num outro patamar em relação ao futebol sul-americano, e que o Flamengo está junto ali com pouquíssimas equipes num outro patamar em relação ao futebol brasileiro, o nível de investimento, a quantidade de acerto que o Flamengo tem nas contratações, hoje estando na mão do Felipe Luiz, depois de muito problema com vários outros treinadores, acho que encontra alguém com uma identidade, com uma proposta, com uma mentalidade de jogo que o torcedor tem curtido. Por mais que tenham feito algumas críticas ali ao Felipe Luiz, por exemplo, não botou o Pedro no jogo. Cara, não era jogo pro Pedro. Não era jogo pro Pedro, e acho até que agora é mole falar, mas a gente debateu isso no mano a mano antes do jogo. Eu nem sei se era jogo pro Arrascaeta como titular. E acho que assim, o tempo que ele ficou em campo mostrou que talvez não fosse jogo para ele. Fosse jogo para ter o Plata e o Bruno Henrique lá na frente, um outro tipo de movimentação, de velocidade e tal. O Arrascaeta realmente não conseguiu jogar, e acho que mostra, às vezes se pergunta, por que o Arrascaeta nunca foi para a Europa, não sei o quê. Acho que um jogo desse mostra um pouco, assim, é um cara muito, muito bom, assim, um cara de um nível técnico absurdo, mas a movimentação, a explosão, o tiro curto, o jogo de costas, o choque físico, às vezes não se trata só do talento pelo talento, né? São outras valências ali que precisam ser somadas para você conseguir fazer o jogador subir de nível e tal. Mas eu não acho que essas críticas diminuem nada o que o Felipe Luiz e o Flamengo fizeram nessa Copa do Mundo de Clubes. Repito, assim, acho que não era jogo para o Pedro, talvez não fosse jogo para o Arrascaeta começar como titular, para esperar ali um desenho, mas são escolhas de um cara que até aqui tem uma passagem extremamente positiva pelo Flamengo e está ali para fazer essas escolhas. Às vezes elas vão dar muito certo, às vezes elas não vão dar certo. E quando patina qualquer coisa num jogo desse patamar de enfrentamento, aí o preço a pagar é muito alto, né? Muito alto mesmo. Se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe o seu like, seu dislike, comenta o conteúdo, compartilha aí, é nóis, tamo junto. Até a próxima.